Pô. Deixa eu ver. Nossa senhora, a tela de vocês deve estar toda bugada por aí. Vamos lá. Alguém me dá um ok? Vocês estão vendo minha tela? Provavelmente, né? Não dá para ver as mensagens, felizmente. Mas eu acredito que tá dando para ver, sim, né? Se não tiver, alguém abre o microfone e fala, por favor. E também, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem abrir o microfone e me interromper. Então, até semana passada a gente não teve aula. O último assunto que a gente tratou foi primeiro reinado. Chegamos até o fim do primeiro reinado. Relembrando que a gente estudou expansão marítima, período pré-colonial ali de 1500 até 1530, período colonial até 1822, independência do Brasil, e a partir daí a gente tem Brasil Império. Brasil Império, período regencial. Então, o que aconteceu? Como a gente fala sobre o primeiro... Lucas, licença. Você tá compartilhando o slide? Porque só tá na tela do Meet. Estou compartilhando. Vou tentar de novo. Muito obrigado. Agora apareceu o PowerPoint. Agora deu? Sim. Obrigado, muito obrigado. Então, como eu estava falando para vocês, ali no final do primeiro reinado, Dom Pedro I ele já estava muito desgastado politicamente, sem apoio popular. Então, o que ele fez? E além disso, como a gente já falou, estavam ocorrendo vários conflitos dentro, tipo, o Brasil estava instável e em Portugal a gente teve aquela crise de sucessão, que o irmão dele, o Dom Miguel, roubou o trono da filha dele e... Não, a gente tinha a crise de sucessão portuguesa, então o Dom Pedro foi para Portugal e renunciou, abdicou, melhor dizendo, em favor de seu filho Pedro de Alcântara. Mas qual é o problema? Claro, isso foi uma estratégia de perpetuação do poder, né? Então ele abdicou, mas alguém ali ainda ia continuar com o poder. Qual é o problema disso tudo? O Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade em 1831, quando o pai dele abdicou. Com isso, Dom Pedro voltou para Portugal e o menino de 5 anos, apenas 5 anos, ficou no Brasil, sob a tutela de José Bonifácio Andrada, que é esse personagem muito importante na história do Brasil. Não estou falando que ele é bom ou que ele é ruim, mas é um cara muito relevante. Ficou com a tutela do Pedro. E... Lucas, licença de novo, a Cacau tá pedindo para aceitar ela. eu não vou te aceitar não, que você tá atrasado. Brincadeira, gente. Boa noite, Maria Cláudia. Estava faltando você nessa reunião. Saudades. Olá. Então, como eu estava explicando para os meus queridos aluninhos aqui, Dom Pedro I abdicou do trono em favor do filho dele, Pedro, que tinha apenas 5 anos de idade. E o menino ficou
frágil e desprotegido no Brasil, sozinho, sob a tutela de José Bonifácio Andrada, que era um cara muito importante para o pai dele. E nesse período, a gente tinha basicamente 3 grupos políticos no Brasil. Os restauradores, que eram monarquistas, defendiam a monarquia absolutista. E a gente tinha os liberais moderados, que defendiam uma monarquia constitucional, e os liberais exaltados, que defendiam um federalismo. Liberais exaltados, com o nome conhecidos também como farroupilhas, liberais moderados, conhecidos também como chimangos, e restauradores, conhecidos também como caramurus. E aí, o que aconteceu? Quando o Dom Pedro I abdicou no dia 7 de abril de 1831. Nesse dia, nesse período aí, nesses dias, a Assembleia Legislativa estava em recesso. Então, eles formaram uma regência provisória. A regência é o quê? Regência é quem rege, né? A gente fala muito de príncipe regente, é quem está ali no comando. E essa regência trina, ou seja, 3 pessoas, foi provisória, com a duração de apenas 2 meses. Os senadores ali que fizeram parte dessa primeira regência: Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos, Vergueiro, e José Joaquim Carneiro de Campos. Nossa, nome grandes. E as principais medidas tomadas por eles dentro desses 2 meses foram a restituição de ministros demitidos por Dom Pedro I, anistia a presos políticos e a convocação de uma nova Assembleia. Convocaram essa nova Assembleia e elegeram a regência trina permanente, que ficou no poder por aproximadamente 4 anos. Ela ali já foi composta por membros desses 3 grupos políticos que eu citei para vocês, e muito relevante também a gente comentar, do ministro da Justiça dessa regência, que era o padre Diogo Feijó. O Diogo Feijó criou a Guarda Nacional em 1832. E aqui é muito importante a gente se ligar, porque a gente já tem um início de características coronelistas. A gente não pode falar que é coronelismo, porque coronelismo é um fenômeno ali histórico da Primeira República, mas a gente tem características coronelistas. Qual o objetivo dessa Guarda Nacional? Era basicamente manter a unidade do território e evitar conflitos. Porém, essa Guarda Nacional ficava a cargo de latifundiários regionais, ou seja, grandes proprietários de terra de suas regiões ficavam ali com o poder da guarda, um poder policial. E isso é muito semelhante ao coronelismo. A gente vai ver lá na Primeira República que o coronelismo ele é marcado por um coronel ali que detém o poder político e o poder econômico da região. Então, é muito parecido. E aí, o que acontece? Em 1834, Dom Pedro I morre e a composição política se altera. Eu citei para vocês aqui no começo que a gente tinha 3 principais grupos políticos: restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. E aqui vocês vão talvez até se confundir um pouco, porque essa composição política ela muda muito durante o período regencial. Então, a gente tem a criação do partido ali dos liberais, também conhecido como Luzias, e dos conservadores, conhecidos como Saquaremas. Os liberais, eles eram compostos principalmente ali pelos liberais exaltados e um pouco dos liberais moderados, e os conservadores era composto pelos restauradores e por uma parte também dos liberais moderados. Aí aqui, esses 2 grupos, eles tinham ideologias diferentes, porém, eles tinham os mesmos interesses. Por quê? Alguém sabe me dizer? Eis a questão. Alguém responde para mim no chat. Ou alguém abre o microfone, por favor. Alguém abre o microfone hoje, que vocês nunca conversam comigo. Eu quero interagir, eu quero que vocês conversem.
Quero que vocês me respondam. Por que que eles tinham os mesmos interesses, se eles tinham ideologias diferentes? Vamos lá, a Maria Cláudia vai fazer o Pix para quem responder. Eu vou doar um pudim e um pirulito, que é tudo que eu tenho. Não, eu gostaria de um pudim, viu? Acabei de fazer um. Valendo um pudim. Valendo um pudim, Eu acho rapaziada. que eu lembro essa matéria. Fale pra gente. Eles queriam apaziguar os brasileiros que estavam todos estressados por conta de Dom Pedro, porque eles estavam todos insatisfeitos com o governo, era isso? Faz sentido, tem a ver com isso. Eles tinham mesmos interesses, principalmente porque ambos eram elite econômica. Aqui, em 1830, a gente não tem um pobre no poder, a gente não tem um deputado pobre, um senador pobre. Ou seja, eles têm ali ideologias ligeiramente diferentes. Uns acham que a república é melhor, outros acham que a monarquia é melhor, só que no final das contas, ambos são elite. Elite não quer mudanças radicais, elite quer manter os privilégios. Mas isso faz muito sentido o que você falou, Gabriela, porque a gente vai ver aqui no período regencial que o clima do Brasil é um clima de muita instabilidade, principalmente porque a gente não tinha a figura do imperador ali para apaziguar os conflitos, apaziguar os ânimos. Então, a gente tem o surgimento de vários conflitos. E nisso, os políticos, a intenção, claro, que é sempre apaziguar os conflitos e manter a paz. Muito obrigado pela participação. Avançando agora, em 1834, a gente tem um ato adicional. Esse ato adicional realizou mudanças na Constituição de 1824. A gente já sabe que a Constituição de 1824 é aquela Constituição que foi outorgada pelo Dom Pedro, foi imposta por ele, e era uma Constituição, de certa forma, autoritária, que não era vista com bons olhos pela população. Esse ato adicional de 1834, ele deu, em geral, mais autonomia para as províncias. Ele criou assembleias legislativas provinciais e tirou um pouco do poder central e deu mais autonomia para as províncias. Além disso, suspendeu o poder moderador durante o período regencial e mudou a regência trina para a regência una. Ou seja, antes eram três pessoas regendo o Brasil, vai passar a ser uma. E a criação do município neutro, um município autônomo, Rio de Janeiro. O primeiro regente uno foi o padre Feijó, que era o ministro da Justiça. Então, ele foi eleito, ele fazia parte ali do grupo dos liberais, só que ele não tinha um amplo apoio do grupo dele. Então, mais uma vez, os grupos políticos se reorganizaram. Os liberais passaram a se chamar progressistas e os conservadores passaram a se chamar regressistas. Um nome que faz um pouco de sentido. O padre Feijó, que a gente Você pode falar uma curiosidade que não vai acrescentar em nada? Claro, Maria Cláudia, fique à vontade. Tem um bairro no Rio de Janeiro que chama Saquarema por causa dos conservadores. Era lá que eles se reuniam. Por isso que tem um bairro de Saquarema no Rio. Aí tem aquela música lá que fez sucesso ano passado, acho que ano passado, sei lá, da Julia B. Ele era da Barra, ela de Ipanema. Menina solta. Foram ver um jogo lá em Saquarema. Saquarema, antes não tinha jogo de futebol, tinha debate de conservadores. Interessante. Não vai adiantar para nada, mas... É interessante. História é isso, né, Maria Cláudia? É conversar. Curiosidades. E aí, o que o padre Feijó fez nessa regência dele? Ele tomou uma série de medidas conservadoras que levou à eclosão de diversas revoltas em províncias distantes. Em 1837,
Os regressistas, que eram um grupo rival dele, ganharam as eleições legislativas e, além disso, além de ter um baixo apoio político e estar debilitado, estar com a saúde debilitada, o Feijó renunciou. E aí foi eleito o Araújo Lima, que era um cara conservador, de fato. E aqui ele cria a lei interpretativa do ato adicional, que tira essa autonomia das províncias, que a gente acabou de ver aqui, a gente acabou de ver no avanço liberal, que era ali ainda na regência trina permanente, a gente colocou uma maior autonomia para as províncias em 1834. Em 1837, com os regressistas no poder, regressistas, conservadores, restauradores, o que eles fazem? Eles querem conservar o poder. Já tirou essa autonomia que as províncias tinham. Com isso, eles, tipo assim, as províncias perderam o controle sobre órgãos judiciários, cargos públicos, e o que acontece com isso? Os progressistas liberais criaram o Clube da Maioridade. Os liberais ali, o grupo do Padre Feijó, eles tinham perdido o poder, estavam perdendo influência, criaram o Clube da Maioridade. Agora eu conto com vocês mais uma vez. Alguém me explica o que era o Clube da Maioridade? Valendo um pudim da Maria Cláudia, outro pudim, ela faz mais um. Vamos lá, gente, eu quero interação com vocês. Hoje é sexta-feira, já tô feliz, a gente acorda diferente na sexta-feira. Então, vamos lá, vamos interagir, vamos conversar, é isso. Pré-dia dos namorados, o Lucas vai pagar o jantar de vocês, tá? Você, do seu crush, da sua crush, o Lucas vai pagar no fim dessa aula. Quem namora, deixa o nome. Ih, esquece. E o Lucas vai pagar. Comemorar. Oi? Não, mas você vai pagar para um casal comemorar Dia dos Namorados. Eu vou gastar dinheiro bebendo comigo, Maria Cláudia, já que eu não tô namorando mesmo. Ninguém me quer. Triste. É isso. Nesse momento, eu vou rezar. Triste, abandonada. Reza pra mim, Maria Cláudia, pra arrumar namorada. Vou rezar. Dentro do seu apartamento, é só bebida quente por causa de um coração gelado. Já dizia Dilcinho. Isso que é foda. Gente, Dilcinho é muito bom. Eu escuto e eu choro. Mas algum lindo quer responder pra gente aí? Por favor, interajam comigo. Já tô triste porque eu não vou comemorar o Dia dos Namorados, então alguém interage comigo aí pra eu ficar feliz. Tá nada, não, gente. Vocês não ficam acreditando nessas coisas do Lucas, não. Ô, Maria Cláudia, você não acaba com a minha. Você não acaba com a minha fama de homem de família aqui, não. Muito homem de família. Será que eu vou ter que chamar por nome? Será, Maria Cláudia? Eu quero que alguém interaja comigo. Escolhe. O Caio quer falar. O Caio é bom. Fala aí, Caio. Fala pra gente aí o que era o Clube da Maioridade. Caio. Quero conhecer vocês. Não precisa ficar com vergonha, não, velho. Que ninguém tem que saber nada. Eu só tô querendo interagir pra vocês fixarem melhor o conteúdo. Eu acho que ele sumiu. A internet do Caio acabou de cair. A minha internet. Ai. Eu acho que marca o fim do período regencial, é isso? Alguma coisa assim? Sou eu, Tamara. Eu e Tamara, muito obrigado pela participação. É isso, basicamente é isso. Mas alguém quer falar? É isso, tá? Tamara. Só mandar mensagem na Maria Cláudia aí. Você vai receber em casa. Vai receber. Gente, quando acabar a pandemia, porque vai acabar. Bolsonaro falou que vai acabar. Eu faço pudim e levo no nosso encontro de fim de ano. Duas coisas desculpa, te interrompi. Não, é besteira. Pode falar, Gabriela. Eu não tenho certeza. Um grupo liberal que tentou antecipar como é que fala?
A posse de Dom Pedro II? Exatamente. Parabéns. Muito Brilhou. obrigado. Isso mesmo. Ganhei um pudim. Outro. Maria Cláudia tá devendo 2. Mano, agora quer um pirulito? Tem um pirulito aqui em casa também. Tem até tatuagem no pirulito. Ganhou hoje. Então, gente, como a gente já sabe, lá em 1831, quando Dom Pedro abdicou, o filhinho frágil dele, desprotegido, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade. E pela lei, só poderia tomar posse com 18 anos. Ou seja, daí a 13 anos. 1844. Porém, como o Brasil, como a gente já vai ver daqui a alguns minutinhos, algumas revoltas já estavam eclodindo no país, o clima já era de completa instabilidade, e tinha essa desconfiança da população, sem um monarca de fato, sem um imperador, os liberais já tinha uma pressão da sociedade pela figura do imperador. Então, os liberais que estavam fora do poder, estavam com menos poder, os progressistas liberais, criaram esse clube da maioridade com o objetivo de reduzir a maioridade do Dom Pedro, ainda Pedro de Alcântara. Ou seja, aqui eles criaram esse clube da maioridade que articulou o golpe da maioridade. Claro, os regressistas também sabiam dessa necessidade de ter um monarca, sabiam dessa instabilidade, e eles acabaram apoiando ali no final. A gente não teve conflito por conta disso. E o objetivo principal era isso, promover a pacificação e manter a unidade territorial. O Pedro foi considerado maior de idade aos 14 anos em 1840 e foi coroado aos 15. Ele assumiu se eu não me engano, 18 de julho de 1841 como Dom Pedro II. E aí a gente já começa o segundo reinado, que é um assunto para a próxima aula, ou talvez para a próxima, se a gente resolver fazer uma aulinha de exercício, como vocês preferirem. E a gente começa o segundo reinado. Porém, como eu falei para vocês, a gente tinha várias revoltas eclodindo no país nessa época. As principais aqui. A gente teve no sul Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha. A gente teve na Bahia, foi um movimento mais isolado aqui, Revolta dos Malês, em Salvador. Na Bahia também, Sabinada. No Maranhão, a gente teve Balaiada. Lá na região do Grão-Pará, que viria a ser o estado do Pará, a gente teve a cabanagem. Impressionante, né? Interessante a gente não ter tido uma revolta regencial expressiva em Pernambuco, né? Porque Pernambuco, historicamente, é o nosso estado mais revolucionário. E aqui, algumas coisas que você precisa se atentar. Entre essas revoltas aqui, umas de caráter mais elitista, assim, a gente tem Sabinada e Guerra dos Farrapos, principalmente Guerra dos Farrapos. Sabinada é elite, mas não é tanto. E de caráter popular, a gente teve Revolta dos Malês, Balaiada e Cabanagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Alguém tem alguma dúvida aí antes da gente entrar nas revoltas? Maria Cláudia quer contar alguma curiosidade pra gente? O que você vai dar de presente de Dia dos Namorados? Eu vou pedir um namorado pra mim. Eu vou pedir pro Celso um namorado pra mim. Só oração, gente. Corrente de oração. Não, quando chegar na Farroupilha eu falo. Boa. Que é a minha preferida. É mesmo, sua burguesa? Não, a história da Farroupilha. Burguesa. Aqui, para começar, a gente tem a Sabinada, lá na Bahia, e essa é uma revolta, de certa forma, meio contraditória, meio excêntrica, talvez. Foi liderada pelo médico Francisco Sabino, e eles pretendiam implantar uma república até a maioridade de Dom Pedro II, ou seja, eles não queriam ali uma liberdade da província, eles queriam só até a maioridade de Dom Pedro II. Como motivos, a gente teve a insatisfação
popular com a... Não é popular, né? A insatisfação dos setores médios com uma crise econômica na Bahia e com a centralização do poder. Porém, essa revolta ela teve pouco apoio popular e os líderes acabaram reprimidos pelo governo central e condenados ao degredo. Guerra dos Farrapos. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, ela foi liderada por fazendeiros, ou melhor, estancieiros, lá do Rio Grande do Sul. O que estava rolando? Por que os caras ficaram bolados? Porque... Oi, Maria Cláudia, fale. Tem uma dúvida, o que é degredo? Degredo é tipo exílio. Acho que é um sinônimo de exílio. Ser mandado para outro lugar. Os Inconfidentes Mineiros foram degredados para a África. Você cumpre uma pena em um outro estado, outro país, outro lugar. Tipo, só lembrar da Salve Rainha, os degredados filhos de Eva. O que é Salve Rainha? Muito bom. É uma oração. Mas para pode quem ser. conhece, para quem não é desviado, mentira. Isso, A oração, aí fala lá, os degredados filhos de Eva. Por quê? Eva não foi expulsa do paraíso? Então é isso. Quem é expulso do lugar é isso. Por isso que usa degredado. Boa. E mais uma coisa, lá em Pernambuco teve uma revolta, só que não aparece. É a revolta dos carneiradas, que são dos irmãos carneiros. Interessante. Interessante. Pernambuco sempre contribui pra gente. Não decepciona, né? Não. Tá lá, tá no corre, tá Pernambuco. Pernambuco sempre entra no chat. Isso aí. E aí, como começou essa Guerra dos Farrapos? Esses estancieiros, porque a economia ali no sul, no Rio Grande do Sul, basicamente era uma economia de pecuária, relacionada com gado e com charque. Para quem não conhece, charque é carne seca. Então, ali nos Pampas Gaúchos, os Pampas Gaúchos ali bem no sul, nos extremos da América do Sul, a gente tem condições muito boas para pecuária. A gente tem um relevo muito bom, a gente tem um gado muito bom, tanto ali no Rio Grande do Sul, quanto Argentina e Uruguai. O que rola? O charque do Rio Grande do Sul competia com o charque platino. Charque de Argentina e de Uruguai. Porém, o imposto sobre o charque do Rio Grande do Sul, o charque do Sul, era muito mais alto do que o imposto sobre o charque platino. Então, o produto deles ali no mercado ficava desvantajoso. Eles perdiam a concorrência. E, além disso, eles desejavam uma maior autonomia provincial. A revolução foi liderada por Bento Gonçalves, David ou Davi Canabarro e o italiano Giuseppe Garibaldi. Esses farroupilhas, o exército farroupilha, proclamou a República de Piratini, ou República Rio-Grandense, no Rio Grande do Sul, e depois essa revolução foi espalhando ali para Santa Catarina, e proclamaram outra república, a República Juliana. E aí, esses farroupilhas desejavam uma república federalista. Porém, ali o governo central conseguiu negociar com eles por meio do Barão de Caxias, que viria a ser futuramente o Duque de Caxias, que vocês devem conhecer. Tem a cidade de Caxias do Sul, lá no sul, e no Rio de Janeiro tem Duque de Caxias. Então, foi uma parada mais diplomática ali, e o último acordo entre eles foi chamado de Tratado de Poncho Verde, que concedeu algumas das... as concessões ali foram atendidas. O que eles queriam, em partes, foi atendido. Aumentaram o imposto sobre o charque platino, incorporaram oficiais do Exército Farroupilha
no exército brasileiro e prometeram também a liberdade aos escravos que lutaram, o que não foi cumprido. Aí agora, um outro ponto muito interessante. Essa revolta teve cerca de 3 mil mortos e durou 10 anos. Foi uma guerra de 10 anos com 3 mil mortos. Por que vocês acham que, não levando em consideração isso aqui que eu falei para vocês, olhem bem esse slide, por que a gente teve 3 mil mortos, sendo que, por exemplo, na cabanagem, a gente tem, acho que aproximadamente 30 mil mortos. E a cabanagem durou 5 anos. Durou a metade do tempo e teve 10 vezes mais mortos. Alguém tem alguma ideia por que isso aconteceu? Alguém abre o microfone e converse comigo, por favor. Porque se localizava no sul e era mais afastado das outras? Não é muito bem isso, não. Mais alguém? Ah, isso aí, tô gostando de vocês. Exatamente. Como a gente fala, como eu falei aqui, aqui eu dividi um pouquinho entre um caráter elitista e caráter popular. A Guerra dos Farrapos, ela foi liderada por fazendeiros, estancieiros, galera que detinha o poder econômico, a galera que trabalhava com exportação de charque. Então, por isso que historicamente, a gente não tem revoluções burguesas, movimentos elitistas não são massacrados como revoltas populares. Então, basicamente é isso. Acabaram meio que na diplomacia. Triste que morreram 3 mil pessoas, mas foi menos violenta que o resto. Mas faz sentido isso, assim, de estar no sul e ser mais afastado, ter que se deslocar até lá, mas principalmente pelo fato de ter sido uma revolta burguesa. Não burguesa, mas uma revolta mais elitista. Um movimento mais elitista. Maria Cláudia, quer falar a sua curiosidade? Ai, quero muito. A Farroupilha é minha revolta favorita, porque elas têm uma história de romance muito bonita. Olha aí, para inspirar vocês. O Giuseppe Garibaldi, ele era mercenário de guerra, né? Ele é italiano, e as pessoas pagavam ele para lutar. Então, contrataram os estancieiros lá, eles tinham bastante dinheiro, contrataram o Giuseppe Garibaldi, e ele veio lutar no Brasil. Chegando aqui, ele se envolveu com uma das filhas do Bento Gonçalves, começou a namorar e tal. E, numa cidade dessas, tinha uma mulher chamada Anita Garibaldi, spoiler, né, ela vai casar, que também era casada. E aí ela viu o Giuseppe Garibaldi passando, e ela se apaixonou. Mano, ela se apaixonou completamente. Ela largou tudo, largou marido e foi atrás dele. E para provar para ele que estava apaixonada, ela lutou na Farroupilha. E aí ela lutou e não para, tipo assim, não é só isso. O pudim. Não é só isso. Ela foi presa. Ele ficou no Uruguai esperando ela. Ela atravessou do Rio Grande do Sul de canoa para o Uruguai, fugida da prisão, casou com ele para lá e foi para a Itália lutar para unificar a Itália, que era o país do marido dela. É muito amor, gente. A Anitta fez tipo tudo isso. A Anitta Garibaldi, por causa do Giuseppe Garibaldi. Muita paixão. E assim, ela atravessar de um país para o outro num barco, numa canoa, para casar com o cara. E aí, depois, ela é conhecida, ela entrou para a história como heroína dos dois mundos, porque ela lutou aqui numa guerra brasileira e numa guerra italiana. Na Itália ela é muito conhecida, falam que ela era muito bonita, enfim. Quem fez ela, quando teve a minissérie sobre a Guerra dos Farrapos, quem fez ela foi a Giovanna Antonelli. Mas assim, gente, o cara passou, ela pensou, esse é o cara da minha vida, vou ali montar no cavalo e lutar do lado dele. Largou aí meu marido, que era sapateiro. É isso, gente. É muito amor nisso. E aí, olha, um cria religião, outro vai unificar país, e a gente chorando porque não merece. A gente não, né? Porque Lucas não chora. Mas... Nossa, essa história da Anita Garibaldi me lembrou uma pessoa, Maria Cláudia. Pessoa. Eu faria isso também. Meu sonho é viver uma história de amor assim, foda. Okay. Unificar um país.
Ó, se ia pra guerra, faria isso tudo também. Foi pra guerra. Gente, é um casalzão. Anitta e Giuseppe é um casalzão. É isso aí. Então, vamos tentar terminar aqui as revoltas. A gente tem na Bahia, em Salvador, em 1835, a gente tem a Revolta dos Malês. Foi uma revolta considerada, eu acho que a maior revolta de escravos na história do Brasil. Aproximadamente 600 escravos de várias etnias ali, mas principalmente escravos islâmicos muçulmanos. Malês, em Yorubá, significa muçulmano. E essa revolta foi motivada principalmente por motivos religiosos. Eles queriam a libertação de todos os escravos islâmicos, fim do catolicismo, liberdade de culto, e queriam matar os brancos mesmo, velho. Esse cara tava bolado. E era isso aí mesmo. E a revolta eclodiu durante a madrugada, só que a revolta tinha sido delatada. Cerca de 70 escravos foram mortos, outros presos e outros degradados, mais uma vez. Alguns voltaram para a África. Mas basicamente é isso, velho. A galera, principalmente os muçulmanos, estavam querendo acabar com o sistema mesmo, revolta contra os brancos, quebrar o pau, só que não deu muito certo. Cabanagem. Gente, rapidinho, a última coisa que eu vou falar. Quando vocês agora conheceram um crush, fala assim, vamos dar um de Garibaldi e unificar não um país, mas sim nossas vidas. É isso. Boa noite. Chega, Maria Cláudia, posso fazer um desabafo aqui? Pode. Vai Você dar acredita? Nossa, eu tava esperando, tipo assim, o DA da faculdade está com um correio elegante, eu tava esperando receber, ninguém me mandou, você acredita? Manda sim, Tô Lucas. triste. Manda essa. Não, eu não quero mandar para ninguém, não. Eu queria receber. Ninguém me mandou, velho. Fiquei triste. Aí é uma via de mão dupla. Você tem que dar para receber. Mas é anônimo, né? Então. Chega assim. É foda. Crianças, amanhã você chega assim no Dia dos Namorados. Fala, chama ele, a pessoa de Garibaldi e unifica a vida. Ah, eu não sou valorizado mesmo, não quero saber disso. Ninguém me valoriza. Então, a gente tem a cabanagem aqui lá na região do Grão-Pará, que é uma população pobre, principalmente a população pobre que viviam em cabanas, os cabanos, e fazendeiros insatisfeitos com as condições de vida ali, e com a escolha do presidente de província. A gente tinha ali os comerciantes portugueses tinham um certo privilégio ali, eles estavam meio bolados com isso. Então, os irmãos Vinagre tomaram a província, executaram o presidente de província, instituíram uma república. Porém, como era uma revolta popular, o desfecho você já imagina, né? Duramente reprimidos pelo governo. Balaiada. Foi no Maranhão, que a gente teve a participação também de setores médios, conhecidos como bem-te-vis, e de camadas pobres. Entre essas camadas pobres, artesãos construtores de balaios. Vocês devem saber o que é um balaio, que é aquele objeto artesanal, né, para você colocar as coisas, contra o poder da província. Eles estavam bolados com essa aprovação, com a aprovação da lei dos prefeitos, que o prefeito eleito seria o juiz de paz e também o chefe de polícia da região. Os balaios pediram a anulação dessa lei, que não foi atendido. Os setores médios abandonaram o movimento e o Barão de Caxias entra mais uma vez nessa história, reprime a revolta. Ou seja, aqui vocês não precisam se preocupar muito com detalhe e tal, o que aconteceu em cada uma. Vocês têm que saber, tipo, características bem gerais, porque sabe nada, que foi uma revolta diferente, né? Uma revolta peculiar, que queria uma república só até a maioridade de Dom Pedro. Farrapos, que foi uma revolta que acabou ali mais na diplomacia, sem um grande número de mortos. Revolta dos Malês, ali os escravos muçulmanos que estavam revoltados com o sistema. E cabanagem, também uma população pobre, vivia em cabanas, balaios, balaiada. Ali, camadas pobres, artesãos, construtores de balaios. Vocês têm que saber isso só, basicamente. Não tem que saber tanto detalhe. Claro, que é um tema interessante, se vocês quiserem estudar mais, é válido, mas não precisa esquentar tanta cabeça. Tem que saber de características gerais,
do governo, do período regencial. O que aconteceu? E é isso, foi isso a aula de hoje. Eu queria fazer uma observação que a revolta dos malês, ela parece não, esperam que ela caia no Enem, porque a líder dela é uma mulher, Luísa Maim. Então é uma liderança feminina, e como, né, o feminismo está em voga, colocar, né, a história hoje preza em colocar outros atores sociais, pode ser que a revolta dos malês apareçam, lógico que dando um texto, contando quem foi Luísa Maim, e explicando a importância dessa figura que por muito tempo foi apagada da história, por fato de ser mulher, por fato de ser negra, e com o agravante de ser muçulmana num país católico. Exatamente. E aí, mas no caso, se cair alguma coisa assim, vai ser mais interpretável, eu imagino, né? Porque é um detalhe, nem eu sabia. Mas é interessante, super interessante. Vou interromper a gravação. Maria Cláudia, a gente tem um problema.